Hoje vamos ver outras leis complementares que o Senhor Deus deu ao povo de Israel. Deu a eles leis sobre o direito de propriedade e sobre a proteção ao roubo. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 22, dos versos 1 a 15. Proteção contra danos, contra perdas acidentais, taxas de ressarcimento por roubo, danos materiais que deveriam ser totalmente compensados. Mas ainda vimos legislação com relação ao testemunho falso e à injúria. Não espalharás notícias falsas, não seguirás a maioria, isso quer dizer, não seja massa de manobra, não será parcial com o pobre, deve devolver ao dono o animal desgarrado. Leis ainda, os deveres dos juízes, julgar com equidade, não aceitar falsa acusação, não aceitar suborno, não oprimir o forasteiro e o estrangeiro. Dos versos 16 a 31 do capítulo 22 de Êxodo, nós encontramos leis para a vida em sociedade, leis sociais. Por exemplo, com relação à sedução, proteção à honra das moças. Uma moça seduzida, e aqui nós não estamos falando, ela não foi estuprada, ela foi seduzida, foi consensual o relacionamento. Mesmo assim, o casamento era obrigatório, ou então o pagamento do dote correspondente ao dote para o casamento. Ainda a pena de morte contra a feitiçaria, contra o bestialismo, que era o sexo com animais, e também contra a idolatria. Ainda o cuidado especial com os vulneráveis. Quem eram os vulneráveis? Os vulneráveis eram as viúvas, os órfãos. Ainda dizia o seguinte: não tome penhor às vestes. Se você tomar penhor às vestes, ao emprestar alguma coisa, você deve devolver antes do pôr do sol, porque como é que ele vai se abrigar se você, o credor, ficar com as vestes? Mais ainda, não ser usurário. Isso quer dizer não cobrar juros exorbitantes e não cobrar juros dos judeus. Mas ainda não blasfemar contra Deus e não blasfemar contra o príncipe. E ainda, como já vimos antes, nas lições anteriores, ofertar os primogênitos dos homens e os animais. Os versos 1 a 9 do capítulo 23 continua falando de leis, continua falando de proibições. Por exemplo, quanto às notícias falsas. Havia também naquela época, irmãos, fake news, notícias falsas, notícias mentirosas. E o mandamento dizia para não praticar notícias falsas, não ser testemunha maliciosa, não ser pressionado pelo grupo. Não ser pressionado pelo grupo quer dizer o seguinte: não tomar a atitude somente porque o grupo está tomando, mas analisar antes de tomar uma decisão. Mas ainda reconduzir o gado desgarrado, não acusar falsamente, não aceitar suborno e não oprimir o estrangeiro. As leis de Deus incluíam diferentes questões. Havia regulamentações contra rebaixar ou humilhar as pessoas. Deus não queria que houvesse exploração. Em sua misericórdia, ele procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir as inclinações naturais das pessoas. Com isso, a sociedade seria mais segura, o mal eliminado e bons relacionamentos interpessoais cultivados. Justiças e amor devem governar as ações. Por isso, essa legislação complementar, aplicações práticas dos 10 mandamentos. Mas ainda o capítulo 23 fala sobre a instituição de festas. As festas anuais, 3 festas anuais e o sábado. Qual o propósito? Qual o propósito disso? Primeiramente, o ano de descanso da terra, o ano sabático da terra, onde não deveria ser plantado, não deveria ser cultivado. Para quê? Para alimentos aos pobres e para os animais do campo. Mas ainda o descanso sabático, semanal, para descansar todos, o boi, o jumento, os servos, o estrangeiro, o escravo. Isso era em memória da criação. Mas ainda agora haviam as festas anuais. Além dos sábados de cada semana, de cada ciclo semanal, haviam as festas anuais. As festas que eram memoriais, para lembrar o povo. Para lembrar o povo do quê?
lembrar o povo do cuidado de Deus, do cuidado salvador do Senhor Deus. A festa dos pães asmos, ou da Páscoa, que era feito na primavera. Depois a festa do Pentecostes, ou da colheita, das primícias, que era feita 50 dias após a festa da Páscoa. E depois, no outono, a festa dos tabernáculos, que também era a festa da colheita, agora da colheita geral. Isso era uma lembrança constante do cuidado divino, a libertação, a Páscoa e a manutenção, a colheita das primícias e a colheita final. O sábado e as festas eram momentos de adoração, trazendo à memória eventos cruciais da história da salvação. A adoração era regulamentada de modo minucioso, porque era a base teológica para outras atividades. O sábado foi estabelecido na criação. Estava conectado à libertação de Israel. Isso você pode ver no livro de Deuteronômio, capítulo 5, 12 a 15. Lá na lei de Deus, para lembrar do sábado, porque o Senhor libertou do Egito. De forma poderosa, aponta para a adoração a Deus como Criador, Redentor e Senhor. Entretanto, havia 3 festas importantes que Israel deveria celebrar a cada ano. A Páscoa, ou festa dos pães sem fermento, que ocorria na primavera no hemisfério norte. O Pentecostes e a festa da colheita, ou festa das semanas, 7 semanas após a festa da Páscoa, comemorando assim 50 dias depois. A festa do tabernáculo ou das cabanas, ou festa da colheita, no outono, em setembro ou outubro. Por que o Senhor estabeleceu essas festas e disse que elas deveriam ser efetuadas a cada ano? Para que o povo se lembrasse de um Deus Criador e de um Deus Salvador. Essas festas, irmãos, especialmente a festa da Páscoa, foi substituída, o Senhor Jesus substituiu pela Santa Ceia, que nós também devemos fazer. Não temos um horário, um calendário definido, mas devemos fazer a cada trimestre, a cada meio ano, mas preferencialmente a cada trimestre. A ceia do Senhor, onde todos nós participamos simbolicamente do corpo de Cristo, o pão, e do sangue de Cristo, o vinho. Nós devemos nos alegrar com essas festas, devemos participar dessas festas, para lembrar especialmente essa, que o Senhor é um Deus Salvador. Salvou a mim, salvou a cada um de vocês. Como salvou? Através do seu sacrifício na cruz. Foi o sacrifício de Cristo que possibilitou a salvação de cada um de nós. Então, irmãos, que nós participemos desta festa. Assim como o povo de Israel participava da Páscoa, da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas, do Pentecostes, que nós participemos da ceia do Senhor, alegremente da ceia do Senhor, lembrando que o Senhor Deus é o nosso Salvador.